Olá, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade a essa história de Noé. E hoje nós vamos falar da entrada de Noé na arca. Quais são mais uma vez, aplicações para a nossa vida a respeito desse acontecimento do passado e histórico que nós temos nas Sagradas Escrituras? Queria te convidar para que a gente lesse agora somente um versículo e depois nós estaremos trazendo mais questões aqui para a gente, de acordo com o que a gente vai lendo o texto. Gênesis capítulo 7, versículo de número 1, olha só o que temos aí. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Quais são as primeiras questões que eu queria trazer para a nossa vida aqui hoje? Qual é a diferença do tratamento de Deus para aqueles que caminham com Ele? Nós temos aqui um testemunho de Noé. Noé que foi um homem justo, Noé que foi um homem íntegro e faz parte da biografia daquele homem caminhar com Deus. Foi a Noé que Deus escolheu declarar todos os seus planos de estar destruindo a terra por conta da maldade do mundo. Assim como Deus também fez com outro homem que caminhou com ele, onde para esse homem que tinha também uma amizade significativa com Deus, que era Abraão, onde Deus declarou o que iria fazer com Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, olha só, Deus olha para aqueles que caminham com ele não como indiferença, Deus olha como um filho. E nós temos nosso Senhor Deus como nosso Pai, que tem olhado por nós, tem velado por nós e tem reservado para nós um caminho seguro e um caminho de vida eterna e felicidade eterna, de gozo eterno para todos aqueles que têm temor no nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa muito interessante sobre o caminho dos justos é o que Deus está preparando para esse justo aqui. Deus tinha revelado para este homem que iria destruir toda a terra, toda a alma vivente. Deus tinha revelado para esse homem que acabaria com todo aquele mundo ali. E por meio então daquele homem, Deus agindo na vida dele, com ele, Deus decide prepará-lo para um novo mundo. Os homens que não caminhavam com Deus, os homens que não tinham olhado para Deus e dado ouvidos à sua palavra, todos esses pereceriam. Mas o caminho do justo seria diferente. O caminho do justo seria o caminho da salvação, da perdição desse mundo. O caminho do justo é separado, e o seu fim também é separado do fim que esse mundo vai ter no futuro. Deus não só nos revela os seus planos, como nós temos aqui nas Sagradas Escrituras, mas Ele convida cada um de nós para que a gente venha fazer parte positivamente dos planos dele, para que a gente venha fazer parte positivamente daquilo que ele tem preparado para toda a eternidade. Nós percebemos aqui então um primeiro chamado, uma primeira convocação, para aqueles que são justos, que venham agora viver daquilo que Deus tem reservado para nós, gozar das maravilhas que Deus tem reservado para aqueles que confiaram nele. Mas não parece que nós estamos falando também de um convite feito pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo? E eu queria fazer um paralelo entre esse convite do Senhor com um convite feito também a nós por Jesus Cristo. Então leia comigo um texto que se encontra aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 14, nós vamos ler o versículo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 14. Olha só o que nós encontramos no versículo de número 3. O Senhor nos diz o seguinte: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Assim como Deus tinha um convite, um chamado para Noé,
o homem justo diante de Deus. O homem justo diante dos caminhos perversos que aqueles homens estavam vivendo. Nós que também recebemos de Cristo a justificação pelos nossos pecados. Nós que por meio de Cristo também nos tornamos justos diante de Deus. Nós que por meio de Cristo tivemos nossos pecados e nossas falhas esquecidas por Deus na nova aliança, nós podemos agora tão simplesmente confiar, como Noé confiou, no chamado de Deus para o novo mundo, para os novos céus e novas terras. Veja só então, como muita coisa do que aconteceu com Noé se assemelha com o que tem acontecido nos dias de hoje. Nós temos aqui agora, no texto que vai sendo revelado para nós, uma narrativa que faz os prenúncios para o novo mundo. Olha só o versículo de número 2 do capítulo de número 7. Deus continua dizendo a Noé: de todo animal limpo levarás consigo 7 pares, macho e fêmea, mas dos animais imundos, um par macho e sua fêmea. Também aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Por enquanto, somente até aqui. Nós temos algumas outras narrativas no mundo a respeito do dilúvio. E uma dessas narrativas se encontra na Babilônia. A narrativa a respeito dos mitos babilônicos, a respeito das grandes inundações ou do dilúvio, fala que os deuses naquele tempo perderam o controle do dilúvio. Que os deuses não conseguiram lidar com todas essas contas, com todas essas questões. Mas quando nós olhamos para a verdade, para a palavra de Deus, e nós percebemos Deus, o Deus verdadeiro agindo na história, nós vemos que em nenhum momento Deus perde o controle, muito pelo contrário. Nós vemos Deus agindo de forma consciente, de forma soberana, cuidando e zelando todas as coisas, fazendo com que tudo venha obedecer os seus propósitos. Como é que nós percebemos isso? Pelo texto dito aqui. Veja que Deus não está agindo, vamos dizer assim, no improviso. Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus sabia o que estava fazendo. Ele sabe todas as coisas. E nós percebemos isso por meio dessa própria descrição dos animais. Nós temos no versículo 2 sendo dito que Deus manda um número maior de animais limpos serem colocados na arca. Qual é a questão aqui? Primeiro, nós temos um número maior de animais limpos ou animais puros, porque são esses animais, ou pelo menos alguma parte desses, que na frente, um pouco mais depois, na aliança mosaica, serão esses animais que farão parte dos sacrifícios a Deus. São esses animais puros que irão ali estar expiando o pecado do povo naqueles sacrifícios feitos no templo. Nós temos algo mais aqui. Nós temos Deus também preparando esses animais para que venham futuramente servir de alimento para a humanidade que virá na terra. Então perceba que Deus não está agindo no improviso, que Deus não está em nenhum momento perdendo o controle da situação, como vai dizer os mitos babilônicos. Nós vemos aqui muito pelo contrário, o Senhor Deus agindo de forma consciente, agindo de forma sábia, providenciando no meio disso tudo uma reconstrução, a construção de um novo mundo que vai ser segundo os seus planos. Alguma coisa que nós devemos reforçar aqui é essa separação que é dita entre o limpo e o imundo, entre o puro e o impuro. Nós sabemos que na aliança futura feita entre Deus e Moisés, que tudo isso vai estar refletindo como que sombra, como é dito no livro de Hebreus, a verdadeira obra de Cristo. Nós sabemos que esses animais são colocados aqui, animais que serão usados para um sacrifício futuro, animais que serão usados para um alimento futuro, animais que depois vão estar no templo, nos sacrifícios
anunciando a obra que o verdadeiro justo, que o verdadeiro puro fez por cada um de nós na sua cruz, na sua crucificação. Apesar de termos mencionados em nosso estudo a obediência de Noé, nós precisamos ver que o próprio Noé, que foi esse que deu ouvidos a Deus e seguiu a Deus, em um momento ele se corrompeu. Em um momento esse homem que era justo, esse homem que era puro, acabou fraquejando, acabou vacilando em sua caminhada com Deus. O que nos faz perceber é que o próprio testemunho de Noé, que nós demos ênfase na lição passada, e faz com que a gente se anime e aprenda um pouco com ele, na sua vida e caminhada com Deus, faz com que a gente aprenda também com ele na sua tragédia. Faz com que a gente aprenda também com ele na sua falha e na sua falta. Fazendo com que a gente perceba o quanto nós necessitamos do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, para que nós, não por meio de obras, não por meio de nossa justiça, mas por meio da justiça de Cristo, sejamos justificados e puros diante de Deus. Algo mais que podemos ver nesse texto, nos textos que vai relatando os preparativos para a construção de um novo mundo, os preparativos para que o Senhor venha fazer com que sua vontade seja exercida e sua justiça seja exercida contra o mundo perverso, é que existe aqui alguns paralelos muito interessantes entre a vida de Noé e a vida de Adão. Vamos estar percebendo esses paralelos? Leia comigo, mais uma vez aqui, esses versículos. Capítulo 7, versículo de número 4. Porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenava. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenava. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Bora entender algumas coisas interessantes aqui para a gente. Tem alguns números aqui, tem alguns simbolismos que é bom a gente entender algumas coisas ou tentar pescar neles algumas informações muito importantes para nós. Quando nós olhamos para a criação do mundo, nós já vemos ali Deus no ato da criação fazendo todas as coisas em 7 dias. Em 6 dias Deus fez tudo aquilo que deveria ser feito. E no 7º ele encerrou os seus trabalhos. Quando nós olhamos para o texto, vemos já um paralelo aqui. Durante 7 dias, Deus prepara que todos os animais venham entrar na arca. Durante 7 dias, Deus traz a Noé todos esses animais, para que Noé, no 7º dia, entre na arca, como o Senhor tinha ordenado. Por meio de 7 dias, o Senhor criou tudo. Por meio de 7 dias, o Senhor está aqui preparando tudo aquilo que Ele queria para a reconstrução de um mundo novo. Esse aqui é o papel de Noé, o papel da história de Noé nos textos de Gênesis. Primeiro nós temos um Adão, por meio de qual nós vemos a criação do mundo, e um casal originário que deu a vida a todos os seres humanos. E nós vemos aqui Noé e sua esposa e seus filhos sendo novos representantes de um novo mundo que está sendo reconstruído. Mais uma semelhança para que a gente possa perceber um pouco mais sobre isso.
Nós vemos que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18 e 19, o Senhor agiu trazendo os animais para Adão. Veja só, Gênesis capítulo 2, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado os céus e a terra, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como ele lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus trouxe os seres vivos, os animais a Adão, para que ele pudesse nomear. Agora Deus traz também esses animais até Noé, para que por meio da arca possam ser preservados. Algo que nós vemos também de outro paralelo é que tem um dito, vamos dizer assim, entre os da engenharia, da informática, que é a ideia de a desconstrução leva à construção, ou a desconstrução leva à reconstrução. Nós vemos lá em Gênesis, quando Deus começa a agir no mundo, o Senhor Deus separando todas as coisas. Perceba comigo um texto bem interessante. Gênesis capítulo de número 1, versículos 6 e 7. Olha o que são ditos para a gente, olha o que é dito para a gente nesse texto. Gênesis capítulo 1, versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim o fez. Quando nós vamos ver aqui agora o que está sendo dito no versículo de número 11, nós vemos essas águas novamente reaparecendo no capítulo 7. Gênesis capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as romperam dos céus se abriram, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, qual é a ênfase que eu queria dar a isso tudo que nós estamos lendo aqui na história de Noé? Diferente do que dizem os mitos e da confusão que fizeram os deuses, nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus sábio, um Deus que tem controle sobre todas as coisas. E da mesma forma como que Ele construiu o mundo e todas as coisas que no mundo há, Deus aqui agora age para fazer com que esse mundo corrompido pelo pecado humano possa agora ser restaurado. Deus não perde o controle da situação. Deus não só cuida de todas as coisas, como Ele cuida também dos seus. E é isso que o Senhor fez quando preparou Noé para entrar naquela arca. E é isso que o Senhor também está nos convidando para fazer nos dias de hoje. Os dias atuais que nós estamos vivendo, é um dia completamente corrompido. Os dias atuais que nós estamos vendo é um dia em que os homens se casam e se dão em casamento. É um dia que homens e mulheres abandonam o uso natural dos seus corpos e mulheres se juntam com mulheres. Homens se juntam com homens. Nós estamos vivendo um momento em que homens executam outros homens, irmãos contra os irmãos, coisas terríveis estão acontecendo em todos os momentos. A maldade humana cada vez se multiplicando. Nós vemos hoje a maldade humana se revelando em pessoas que querem não só executar alguém que lhe fez algum mal, como foi Lameque, o terrível descendente de Caim, que um homem somente lhe pisou e ele o matou. Nós vemos coisas ainda mais severas acontecendo no dia de hoje. Nós vemos bebês ainda no ventre de sua mãe tendo sua vida interrompida. Quão perverso está o mundo de hoje, se nós formos compararmos o mundo de hoje com o mundo de Noé. No entanto, foi por meio de um verdadeiro justo, um verdadeiro santo, um verdadeiro íntegro, um homem perfeito, um homem Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele veio ao mundo e em seu corpo recebeu o pecado de todos esses homens, para que Ele viesse em sua ressurreição
iniciar a reconstrução de todas as coisas. O Senhor convidou cada um de nós, como que filhos de Noé, o Senhor nos convida para sermos como seus filhos, para que por meio de um justo, todos os seus filhos possam ser salvos. Porque por meio da justiça de Noé, a sua família inteira entrou na arca. O Senhor nos convida para que por meio da adoção, por meio da confissão, por meio da nossa entrega de vida a Ele, a gente seja tornados filhos de Deus, para que por meio dessa filiação, a gente possa também ser salvos do mundo terrível que está aí. Não só salvos desse mundo, mas salvos também da ira vindoura que virá contra esse mundo. O Senhor Deus então convida Noé, prepara todas as coisas, faz com que os seus filhos, a família de Noé, possa entrar na arca. E nós temos aqui também uma palavra muito interessante sendo dita no versículo de número 16, aqui ainda do capítulo 7. Olha só o que é dito aqui. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Olha que palavra interessante que nós temos aqui. Após Deus ter preparado e organizado tudo para que Noé viesse junto com sua família ser salvo, após todos os animais terem entrado na arca e estarem alojados, após todos os animais estarem cada um em seu departamento, cada um em seu cômodo, cada um em seu quarto. Após Deus ter também mandado Noé providenciar todos os vegetais para a alimentação desse povo, Deus convida Noé para entrar na arca, e após Noé entra todos os seus filhos. Nós vimos hoje o Senhor Deus preparando para nós essa nova entrada para o mundo novo. Nós vemos o Senhor, por meio de Jesus Cristo, a primícia de todos, já sentado diante de Deus, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E o Senhor preparando todos os filhos de Deus, todos os seus filhos, convidando cada um desses homens, para que nós possamos também participar dessa reconstrução desse novo mundo. Participar dessa reconstrução por meio da pregação da palavra, por meio das práticas de justiça, por meio de uma fé viva que se manifesta no mundo por meio das obras, para que a gente testemunhe a transformação do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi já iniciada em nossa vida. E a partir dessa transformação iniciada em nossa vida, uma transformação feita em nossa família, uma transformação feita em nossa comunidade, uma preparação para as coisas que hão de vir, uma preparação para que, da mesma forma como que o Senhor disse, no 7º dia entre na arca, uma preparação para aquilo que o Senhor disse, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Meus irmãos, o Senhor está prestes a vir novamente. Estamos prestes a chegar o grande dia em que o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens e chamará a sua igreja. São os filhos de Deus que poderão subir aos céus. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós vimos que encontraremos com Ele lá nas nuvens. E o mundo perdido, pecaminoso, aqueles que não deram ouvidos à palavra, sofrerão a mesma consequência. Noé entra na arca antes que venha o dilúvio. Nós seremos levados aos céus antes que o mundo venha se perder nessa grande tribulação que há de vir. Qual é então a resposta que você tem dado para esses dias perversos que nós estamos vivendo? Nós estamos sendo aqueles que com Cristo nos tornamos justificados. Estamos participando dessa reconstrução de novos céus ou nova terra? Ou nós estamos sendo pessoas que não se atentam para essas coisas? Pessoas que esperam o momento que a porta será fechada e vamos ficar lá como aquelas noivas, como aquelas virgens, dizendo, Senhor, Senhor, nós queremos entrar, e o Senhor vai dizer que, olha, eu não vos conheço. Qual é o papel que você tem exercido na história da salvação? Nós estamos sendo como os prudentes que temos a lâmpada, que é a chama do Espírito em nossa vida, que estamos zelando e aguardando com fé e esperança, obedecendo a palavra do Senhor, ou nós estamos sendo imprudentes, vivendo a vida desordenadamente? Haverá um momento que a porta será fechada.
E é o próprio Senhor quem fechará essa porta, como foi dito aqui no versículo 16. Atentai-vos, cada um de vocês que nos ouvem, para os chamados de Deus em nossas vidas, para o convite de Deus para que a gente seja, que a gente se torne o seu filho, porque virá o dia em que a porta será aberta, em que o Senhor nos chamará. E nesse dia do chamado, espero que todos aqueles que nos ouvem já tenham entregue sua vida para Cristo, já esteja aguardando com esperança o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo se manifestará a todos. Aguardo em vocês uma resposta positiva ao anúncio do Evangelho, porque o Senhor Deus tem preparado esse dia. E todos nós podemos entregar nossa vida para o nosso Senhor Jesus Cristo e desfrutar de uma vida eterna em um novo mundo, em novos céus e nova terra, preparada por o Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês.